for o servidor público municipal, né? Então, veja que lá tem uma sequência, e a sequência ela se dá exatamente no que prevê, por exemplo, na verdade, todo o processo administrativo disciplinar, ele pode ter simplificado, pode ser simplificado em 3 momentos, né? O primeiro momento é o momento da instauração, né? O primeiro momento, aquele onde é instaurado, onde acontece o que prevê o artigo 5º da Lei 9784 de 99, que um processo administrativo ele deverá começar ou de ofício, por vontade da autoridade, né? A autoridade que vai julgar, inclusive a própria autoridade que vai julgar, ela vai instaurar esse processo. Então, ela vai dar uma ordem, ou através de uma portaria, o normal é através de uma portaria, vai instaurar, então, o processo administrativo, ou se não, por solicitação ou por provocação de algum interessado, aqueles interessados previstos lá no artigo 9º, né? Aqueles interessados conforme prevê o artigo 9º da Lei 9784 de 99. Então, a primeira fase do processo disciplinar é sempre a instauração, né? Depois vem a segunda fase, que a segunda fase é a instrução, né? A instrução é aquela fase onde ocorre, na verdade, 3 outras subfases, né? Que é a fase da própria instrução, a fase da defesa e a fase do relatório. Então, nós temos aí, dentro desta segunda fase, que é a chamada fase de inquérito, como prescreve a lei, então, a fase de inquérito, que é a segunda fase do processo administrativo disciplinar, se subdivide em 3 outras subfases, né, que são a instrução, a defesa, que é a defesa que vem a garantia do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e no final do inquérito tem o relatório, como prevê também no processo judicial, por exemplo, no processo judicial criminal, né, lá no artigo 10, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, existe o relatório no final do inquérito policial, e aí é enviado, nos termos do artigo 10, parágrafo 1º, para o juiz, né? Então, o juiz vai receber esse inquérito e vai dar vistas aí ao Ministério Público, que poderá, inclusive, dispensar esse inquérito policial. Basta ver aí o que prescreve o artigo 12, também o artigo 39, parágrafo 5º, o artigo 43 do Código de Processo Penal, que o Ministério Público não é obrigado a usar o inquérito para nada, ele pode simplesmente jogar no lixo, né, e fomentar a sua denúncia, aquela denúncia lá do artigo 41 do Código Penal, independentemente do inquérito. Assim como também acontece no processo administrativo. Então, a primeira fase, que é a fase de instauração, se dá por uma autoridade, a autoridade por portaria vai instaurar, ou de ofício, ou por pedido de algum interessado, como prescreve o artigo 5º da Lei 9784 de 99. Depois vem a segunda fase, que é o inquérito, né, o inquérito administrativo, e o inquérito administrativo, na verdade, quem preside quando há interferência, ela não participa do Poder Judiciário, porque quem preside, nos termos do que prescreve o artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, quando o interesse for público, o interesse for ou individual indisponível, será o Ministério Público. Então, o titular do inquérito civil será sempre o Ministério Público, nos termos do que prescreve o artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal. O artigo 3º da Constituição Federal. Então, veja que nós temos aí a primeira fase do processo administrativo disciplinar só como exemplo, e é bom que os senhores guardem isso, porque isso cai muito em concurso, né? Temos lá a instauração, que pode ser por portaria, pela autoridade, né? A autoridade que tem a competência atribuída lá no artigo 10, da Lei 9784 de 99, depois vem a segunda fase, que é o inquérito, e o inquérito se subdivide em mais 3 subfases, né, que na verdade, a instrução, onde se levam as provas para o processo administrativo
disciplinar, depois das provas, a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e ao final do inquérito, a terceira subfase é o relatório. Então, esse relatório é que vai ser entregue para essa autoridade, a mesma autoridade que instaurou lá atrás o processo disciplinar, o processo administrativo disciplinar, é verdade? Então, vejam que com base nesse relatório, é que a autoridade vai tomar providência, se for o caso, aplicar uma sanção, aplicar uma suspensão, e aqui o importante é isso. Por que eu falei na questão da dispensa do inquérito policial, nos termos do artigo 12, também do artigo 39, parágrafo 5º, do artigo 43, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, porque o Ministério Público não é obrigado, né, a fundamentar a sua denúncia do artigo 41 com o inquérito policial, pode simplesmente dispensar. Porém, aqui nesse caso do relatório, no processo administrativo disciplinar, é a mesma coisa. A autoridade policial poderá ou discordar ou dispensar, não é obrigado, né? Não é obrigado a aceitar as condições do relatório. Na verdade, no relatório coloca lá, nós optamos ou sugerimos que ocorra aí a demissão do servidor público, né? Aí vem lá, a autoridade, não, negativo, eu acho que isso aqui é uma suspensão, já está louco de bom e ninguém pode dizer nada. Então, nós temos 3 fases no processo administrativo disciplinar, aonde a primeira fase é a instauração, a segunda fase é o inquérito e a terceira fase é o julgamento. Então, instauração, inquérito e julgamento. E na fase de inquérito, há 3 subfases, que é a instrução, a defesa e o relatório, né? Isso é importante. E dessa decisão, ainda cabe uma revisão, né, no processo administrativo disciplinar. Não tem recurso no processo administrativo disciplinar, apenas cabe uma revisão, e essa revisão pode ser a qualquer tempo, né, conforme prevê o artigo 174 da Lei 8.112 de 90, Lei 8.112 de 90. Então, vejo que o processo administrativo disciplinar, ele segue uma lógica, né? Tem 3 fases bem distintas, a fase de instauração, fase de inquérito e a fase de julgamento. Isso está previsto para fins de pesquisa lá no artigo 151 da Lei 8.112 de 90. A Lei 8.112 de 90 traz no artigo 151 essa sequência, né? Essa sequência, assim como tem também lá no artigo 206 da Lei Complementar número 39 de 93, quando o processo administrativo for de competência do governo do Estado do Acre, não é verdade? Quando for do município de Rio Branco, aí será o artigo 142 da Lei 1.794 de 2009. Lei 1.794 de 2009 é o Estatuto do Servidor Público Municipal de Rio Branco e prevê essa sequência do processo administrativo disciplinar lá no artigo 142. Né? Então, tem lá o 151 na Lei 8.112 de 90, o 206 na Lei Complementar número 39 de 93 e o 142 na Lei 1.794 de 2009, né? Então, vejo que essa decisão da autoridade, ela está sujeita à revisão, né? Está sujeita à revisão. Já no processo administrativo, como nós estamos vendo da Lei 9.784 de 99, aí já cabe o recurso administrativo. Então, no processo administrativo disciplinar, não há previsão de recurso administrativo. Olha que coisinha linda para uma prova, não é verdade? Então, não há recurso administrativo previsto, apenas a revisão, né? Então, lá no artigo 56 da Lei 9.784 de 99, prevê o recurso administrativo. O recurso administrativo, então, é aquele recurso, na verdade, o uso por parte daquele demandado no processo administrativo que não concordar com a decisão, não concordar com aquilo que a autoridade decidir, ele poderá, então, fazer uso do duplo grau de jurisdição
previsto no artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678 de 92. E isso está previsto lá no artigo 56 da lei 9784 de 99.